Porque é uma grana que você não tem certeza se ela vai chegar, né? Porque isso não é todo mês, tem meses que tem muito, tem meses que não tem, você tem que saber administrar. Não é fácil viver de arte no Brasil. Realmente existem obstáculos gigantescos em viver de arte no Brasil. Eu acho que a gente ainda está construindo um caminho de fazer a sociedade e a gente mesmo, da gente compreender a arte como profissão, como ofício, né? E atribuir valor a ela. Eu acho que esse projeto de desmonte cultural que a gente está vivendo, principalmente nos tempos atuais, ele tem muita relação com isso, sabe? Da falta de pertencimento das pessoas mesmo com essa possibilidade de viver, né? Com essa possibilidade de se expressar. E o caminho, eu acredito que é construir mesmo, assim, coletivamente, sabe? Essa ideia de como um artista é importante para a sociedade, como uma mulher negra se expressar artisticamente é importante para a sociedade, né? A Angela Davis está aí para não deixar a gente mentir, que vai uma, vamos todas. E eu acho que pessoalmente também esse processo do coletivo ele foi muito importante para a gente, assim, para a gente se reconhecer, fazer autoanálise mesmo, assim, os nossos processos de encontro tinham muito esse viés também, né? Os enredos dos nossos trabalhos, eles têm muito a ver com as coisas que a gente vive cotidianamente, que acaba que o cotidiano ele é transformado também nessa linguagem, né? Nessa possibilidade de dizer artístico, assim, que atinge a sensibilidade de outras pessoas, eu acho. Falando ainda disso, né, até de recurso mesmo, porque a gente estreou através de um edital que era do Teatro Espanca, que chamava Arte no Centro, que aprovou vários grupos e nós éramos um desses grupos. E na época a gente recebeu, vou falar o valor, porque é importante, a gente recebeu R$1.000 para criar, montar, estrear, divulgar e tudo de um espetáculo, assim, que era um espetáculo grandioso mesmo e que precisava de muito mais dinheiro do que isso para nascer. Mas a gente conta com muitas parcerias, assim, então muita gente mesmo doando os seus trabalhos para fazer a coisa acontecer. E aí foi graças a isso que o espetáculo nasceu, e nasceu bonito, assim, cresceu, a gente conseguiu circular. Depois, quando a gente estreou o segundo espetáculo, que foi o Eras, a gente conseguiu um patrocínio também através de um edital que a gente se inscreveu. Eu estou falando isso porque é muito importante as políticas públicas, principalmente para a arte, né? Assim, ainda isso é muito importante, porque existe aí alguns artistas que já conseguem viver da sua arte, mas são poucos, e geralmente eles não estão falando de temáticas que são caras a nós, assim, que são caras no sentido de serem nobres, né, que são importantes pra gente. Então as políticas públicas, elas fazem esse papel. E aí agora a gente tem cada vez menos, né, menos incentivo, menos possibilidades, assim, e foi assim que a gente conseguiu fazer a coisa acontecer. Essa é a trajetória do coletivo, né. Agora a gente está já tem uma novidade também, que a gente está gravando um disco, que também é via Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, novamente falando disso, da importância das políticas públicas estarem acontecendo, principalmente por quê? Porque a cultura gera trabalho, não só para os artistas, mas para uma rede de pessoas que estão em volta disso. Então, assim, contratamos várias pessoas, né? Tem vários profissionais que estão fazendo essa economia girar. Então, cultura é economia também, né? Eu, Nath e Júlia trabalhamos só com arte nesse momento, mas a Vi trabalha muito com arte, mas também trabalha na prefeitura, numa secretaria de políticas públicas para mulheres. Que bom que ela está lá, é muito importante isso. E que indiretamente também tem a ver com muito, tem tudo a ver. Manu Ranila também trabalha, é coordenadora de um projeto sociocultural também, que trabalha com CRJ, como é que fala? Não, com esses aparelhos. Com esses aparelhos, assim, que tem na prefeitura, nas periferias e tal, levando coisa para essas comunidades, assim. Então, elas têm esses outros trabalhos que são, enfim, mais formais. Eu trabalho só com arte tem, sei lá, uns 3 anos, assim, que eu resolvi focar, parecido com essa história que a Nath está contando. Mas eu sei que isso é muito, muito, muito difícil, assim. Quando eu dei esse passo, por exemplo, eu não tinha um filho ainda, então eu me arrisquei. Não é todo mundo que pode se arriscar, porque é um risco. Ou, por exemplo, Júlia, agora, ela também, por ser filha de um artista, ela já nasceu nessa história, então ela, sendo uma mulher jovem, já tem uma carreira mais estruturada e consegue sobreviver de arte.
Eu falo isso porque, assim, existe uma coisa da gente focar no que a gente quer. Eu precisei fazer isso, o Nath fez isso, estamos fazendo isso. Mas é muito difícil, sim. Então, às vezes a gente não tem tantas condições ou coisas que nos apoiem para tornar isso uma realidade, né? Então, assim, você vai ter que ter um projeto aprovado, ou você vai ter que ter alguma família, alguém que vai te ajudar a sobreviver mesmo, assim, a pagar suas contas. Porque é uma grana que você não tem certeza se ela vai chegar, né? Porque isso não é todo mês. Tem meses que tem muito, tem meses que não tem. Você tem que saber administrar. Não é fácil viver de arte no Brasil. E ainda é mais fácil do que em alguns outros lugares do mundo, pelo que eu tenho percebido aí, assim, com um pouco que eu já caminhei. Mas tem se tornado cada vez mais possível, eu acho, por causa da nossa força também. Eu falo de cada pessoa que fala, cara, isso é importante, assim, isso move a sociedade, isso muda pessoas, então esse é o meu trabalho. Ah, tá, você mexe com música, mas qual que é o seu trabalho? Não, esse é o meu trabalho, assim. Eu faço diferença com esse trabalho.